Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Falando de Guerra. No vídeo de hoje falarei sobre a arma de cavalaria, a segunda mais antiga, só perdendo para a infantaria. Não há como negar que a cavalaria é de suma importância num campo de batalha. Antigamente era utilizada por soldados muito bem treinados, montados a cavalo, daí o nome, cavalaria. Atualmente, muitos poucos exércitos ainda utilizam cavalos em combate, embora esse nome ainda permaneça em uso para identificar forças motorizadas, inclusive com veículos blindados. Na antiguidade, o valor da mobilidade e do choque da cavalaria foi muito apreciado e explorado pelos exércitos, especialmente na Idade Média, muitos dos quais eram constituídos praticamente apenas por tropas a cavalo. Isso acontecia especialmente nas sociedades nômades da Ásia, que originaram os exércitos mongóis. Na Europa, a cavalaria transformou-se essencialmente numa cavalaria pesada, constituída por cavaleiros com armaduras. Durante o século XVII, a cavalaria europeia perdeu a maior parte de suas armaduras, e no final do século apenas algumas unidades as usavam, e mesmo assim apenas a couraça peitoral. A cavalaria tradicional sobreviveu apenas até o final da Primeira Guerra Mundial. A maioria das unidades de cavalaria foi então desmontada e empregada como infantaria na frente ocidental. No intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, muitas unidades de cavalaria foram mecanizadas, mas algumas ainda participaram da Segunda Guerra Mundial, principalmente na União Soviética, onde foram usados inclusive pelos alemães e seus aliados do eixo. A Segunda Guerra Mundial foi um fator decisivo para a arma de cavalaria, marcando o fim da cavalaria tradicional, de cavaleiros montados a cavalos, e dando lugar à nova cavalaria que surgia, a cavalaria mecanizada e blindada. Foram os alemães durante a Segunda Guerra Mundial que inovaram a forma de utilizar a cavalaria mecanizada e blindada. A Blitzkrieg foi realmente uma escola para o mundo, utilizando dos aviões para enfraquecer as linhas defensivas inimigas e utilizando os veículos blindados e mecanizados para destruir tudo o que restou. Somente os poloneses, numa tentativa desesperada e na ausência de outros meios, recorreram em 1939 à cavalaria tradicional para enfrentar a maré de aço de formações blindadas alemãs. O resultado dessa luta foi um verdadeiro massacre e extermínio da cavalaria polonesa. Mas quando a luta se estendeu ao território da União Soviética, a cavalaria voltou, contra todas as previsões, a assumir seu valioso papel do passado como arma de combate. Nas imensas planícies da Rússia meridional, que com o degelo e as chuvas se convertiam em marés de lama, num território que, naquela época, era extremamente pobre em estradas e vias férreas, coberto por enormes extensões de florestas e pântanos, os elementos motorizados demonstraram pouquíssima aptidão. A cavalaria, portanto, teve que suprir com sua mobilidade as formações motorizadas. Foi o Exército Vermelho o primeiro a vislumbrar acertadamente as possibilidades que o emprego maciço da cavalaria oferecia nesse cenário. Os soviéticos não somente haviam conservado suas veteranas unidades de cavalaria, mas também, com a eclosão da guerra, foram fortalecendo-se continuamente, tanto em número como eficiência combativa. Para este fim, reforçaram as divisões de cavalaria com regimentos de tanques. O número de efetivos da cavalaria soviética nunca deixou de aumentar,
e assim, ao terminar a guerra, chegara a reunir um total de 600.000 cavaleiros, cifra que jamais foi alcançada em nenhuma guerra do passado. Impedidos pelas mesmas circunstâncias, os alemães, por sua vez, tiveram que recorrer ao emprego das formações de cavalaria tradicional, embora em escala muito menor. No Brasil, a cavalaria teve muita importância nas ações de conquista do território durante os anos de 1865 e 1870, sob o comando do Duque de Caxias, na Guerra do Paraguai. Nesta guerra, teve grande destaque por sua competência e bravura o general Manuel Luiz Osório, que é o patrono da cavalaria do Exército. Na Guerra do Paraguai, a cavalaria foi de suma importância para o avanço das tropas brasileiras no território paraguaio. A cavalaria brasileira também fez história na Segunda Guerra Mundial. Os primeiros cavalarianos brasileiros colocaram os pés em solo europeu no dia 16 de julho de 1944. Oriundos do antigo 2º Regimento Motomecanizado, os militares passaram por um rápido período de treinamento com o blindado M8 Greyhound antes de terem o seu batismo de fogo. Com apenas 1/3 de seu efetivo, o 1º Esquadrão REC realizou uma missão de reconhecimento e participou das primeiras vitórias da FEB em Massarossa no dia 16 de setembro e Camaiore no dia 18 de setembro. Foi na região de Camaiore que o esquadrão teve sua primeira baixa em combate. O 2º Sargento Pedro Klinsky, de 25 anos de idade, tombou vítima de estilhaços de granada no dia 24 de setembro daquele ano. No dia 6 de outubro, o restante do esquadrão desembarcou na Itália. Com o efetivo de 188 militares completo, o 1º Esquadrão REC seguiu realizando missões de reconhecimento. No final de novembro, os brasileiros se depararam com um dos maiores desafios na Itália, Monte Castelo. De frente a essa elevação, a cavalaria se deteve, impossibilitada de subir em um terreno montanhoso, cujo cume estava tomado por metralhadoras alemãs. A neve foi outro entrave para os blindados. A partir daí, fruto de sua adaptabilidade característica, contribuiu de outras formas ao esforço nessa situação. Mas e hoje, como é empregada a cavalaria no Brasil? A cavalaria, no início das operações, é empregada à frente dos demais integrantes da força terrestre na busca de informações sobre o inimigo e sobre a região de operações. Participa de ações ofensivas e defensivas, aplicando suas características básicas: mobilidade, potência de fogo, ação de choque, proteção blindada e sistema de comunicações amplo e flexível. Seus elementos podem ser blindados ou mecanizados. A cavalaria brasileira adquiriu novos carros de combate, os blindados M60A3 norte-americano e o Leopard 1A1 alemão. Sem dúvida nenhuma, a cavalaria é a arma que faz o inimigo tremer. Eu tive o privilégio de servir na arma de cavalaria, mais precisamente no 20º Regimento de Cavalaria Blindado, sediado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mais precisamente do ano de 1998 a 2000. Falarei mais sobre isso num próximo vídeo. Para viver eterna
soldados são derrotados pela pátria, sucumbem com prazer. Mesmo longe da batalha, levantaram os aventais, querido cavalo, querido tomar. Mesmo assim, não sofremos, poderoso pelejeu, os agora conseguiremos dominar. Avante, avante, bravos cubanos, destemimos cavalarianos, exércitos soldados, que nas refregas, nas lutas